Bom dia a todos. É com prazer que nós começamos mais uma reunião ordinária do nosso Instituto Cearense de Estudos Tributários, a nossa reunião de novembro. E agora, na abertura dos trabalhos, eu trago para vocês uma novidade. É a primeira vez que nós não realizaremos a nossa confraternização natalina, em razão dessas questões da pandemia, das dificuldades de reunião, de evitar as aglomerações, aqueles cuidados todos de higiene. A situação fica difícil e quebra até um pouco aquele clima de confraternização, de abraço, de alegria, de interação entre as pessoas. Tentar fazer isso com todos esses limites fica assim um pouco artificial, sei lá, meio estranho. E em respeito até a todos aqueles que realmente estão guardando a saúde, não somente a de cada um, mas a dos demais, então nós decidimos este ano não fazer a nossa reunião festiva presencial. Vamos ainda ver se há alguma reunião, se haverá espaço no mês de dezembro para fazer uma reunião, talvez de trabalho, para nós mantermos a nossa rotina, nossa frequência mensal já tradicional, que vem se repetindo desde que o Instituto retomou as suas atividades, mais ou menos no ano de 99. Bom, o tema de hoje, já divulgado, ele foi sugerido pelo Maximiliano Cardoso. Uma questão que nós reputamos, ao definir a escolha do tema, nós reputamos uma questão que exige, ou que merece, ou que reclama profunda reflexão. Reflexão sobre a posição atual da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reflexão sobre os limites ao poder de tributar, sobre a importância do controle aduaneiro, e de como nós podemos nos situar, estabelecer os valores que realmente precisam ser preservados, os valores que estão postos em jogo e que são merecedores da nossa atenção. Professor Hugo II. Bom dia. Muito bem-vindo à nossa reunião. E como disse da vez passada, e ele até riu, disse para alegrar nossos trabalhos, o segundo sempre tem um bom humor muito peculiar e é sempre muito bem-vindo, não só em reuniões de trabalho, como em reuniões mais amenas, entre amigos. É uma presença muito prazerosa. Muito obrigado. E bom, então vamos aqui fazer aquela abordagem que eu coloquei para vocês, quer dizer, os limites ao poder de tributar. Será que eles são importantes? Por que eles existem? A história, qualquer pessoa que tenha curiosidade de analisar a evolução da civilização ocidental, principalmente, vai perceber que nós temos muitos exemplos de tensões, que eu vou chamar de tensões tributárias ou tensões fiscais, em que o governante impõe uma carga tão severa, tão pesada, que causa insurreições, causa insubordinações, causa reações, causa revoluções, né? Nós temos como exemplos mais recentes a Revolução Francesa, que teve como um dos seus componentes muito importantes exatamente a tributação imposta pelo rei. O Luís XVI estava precisando de recursos e não teve a medida certa de como fazer isso. A independência norte-americana também está pontuada com a questão tributária, a chamada Revolução do Chá, a tributação que a coroa inglesa impunha à então colônia norte-americana. A nossa Inconfidência Mineira e outras insurreições mais domésticas, também contra a tributação. Então, tudo isso nos ensinou que é importante que o Estado seja contido. É importante que haja um regramento estabelecendo
a forma que o tributo pode ser cobrado, a medida em que esse tributo pode ser cobrado, e esse regramento é ditado através de lei, é ditado através dos representantes escolhidos pelo povo, para que se tenha uma medida, um controle, um limite, para que não haja excesso. Bom, uma vez posto isso, nós indagamos, e esse limite realmente é importante? Digo, tanto é que foi colocado, tanto é que a história nos ensina que deve ser assim. Bom, se ele é importante, ele precisa ser controlado. E qual seria o controle? De que maneira esse limite poderia ser verificado? Então, aí o próprio ordenamento estabelece diversas maneiras de controle da legalidade do ato administrativo de lançamento tributário. Então, a administração tributária exerce o seu poder de lançar o tributo, mas esse poder há de ser exercido nos termos da lei, e para controlar que esse lançamento realmente tenha obedecido à lei, os instrumentos são colocados. O próprio processo administrativo é um deles, em que o contribuinte tem a oportunidade de se insurgir contra essa cobrança ainda perante o próprio fisco, e em seguida o inafastável controle judicial, que também está acessível e que o contribuinte pode deslocar para o Poder Judiciário a verificação da legalidade daquele ato administrativo de lançamento. Bom, posto isso e levando em conta a importância desses controles, aí a gente agora adentra o tema. Há um determinado contribuinte faz uma importação e quando a mercadoria chega no porto brasileiro, ele é surpreendido com o arbitramento do valor aduaneiro, porque a autoridade fiscal entende que o valor declarado por ele é menor do que aquele de mercado, e que supõe que aquela mercadoria tenha sido subfaturada, ou tenha apresentado um preço irreal para efeitos de atribuição de base de cálculo tributária dos tributos aduaneiros. E exige o pagamento da diferença. E esse contribuinte se insurge contra essa exigência e a mercadoria fica apreendida, o despacho aduaneiro fica suspenso até que o imposto seja pago, o que o leva a impetrar um mandado de segurança para obter a liberação da mercadoria, invocando a súmula 323 do Supremo, que diz exatamente que não pode haver apreensão de mercadoria como forma de coagir o contribuinte a pagar um tributo. A primeira instância denegou a segurança, mas o Tribunal da Quarta Região concedeu a segurança, invocando exatamente a súmula 323, e a União Federal apresenta um recurso extraordinário que vai ao Supremo. Chegando ao Supremo, distribuído ao ministro Marco Aurélio, é considerado de repercussão geral e é julgado agora em agosto deste ano, julgamento no qual o Supremo entendeu que sim, é possível a apreensão da mercadoria como condição para o encerramento do despacho aduaneiro. A apreensão da mercadoria até que o despacho aduaneiro se conclua, a apreensão da mercadoria até que as autoridades aduaneiras verifiquem se todos os requisitos exigidos para permissão do adentramento ao território nacional tenham sido atendidos. E um desses requisitos é o pagamento dos tributos exigidos na aduana. E por conta disso, para que o despacho aduaneiro seja encerrado, esse tributo tem que ser pago. E sendo assim, é válida, é legítima, é constitucional a retenção dessa mercadoria até que, mais uma vez se diz, o despacho aduaneiro seja concluído. Se percebe do voto tanto do ministro Marco Aurélio como do ministro Alexandre de Moraes um cuidado especial em tentar fazer a distinção entre a aplicação da súmula 323 e o caso concreto, e até para justificar a não aplicação da súmula. É o recurso extraordinário 1.090.591 de Santa Catarina. Como disse a vocês, julgado em agosto deste ano. O ministro Marco Aurélio diz, num determinado momento do seu voto,
não está em jogo a apreensão de mercadorias como meio coercitivo visando a satisfação do débito tributário. O pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro. O inadimplemento da obrigação fiscal torna inviável a conclusão do procedimento, afastando a possibilidade de internalização da mercadoria. Aí cita um decreto que trata do regulamento aduaneiro. Aí, em seguida, diz: não se tem coação indireta objetivando a quitação tributária, mas regra segundo a qual o recolhimento das diferenças fiscais é condição a ser satisfeita na introdução do bem no território nacional, sem o qual não se aperfeiçoa a importação. O ministro Alexandre de Moraes segue a mesma linha, repisa as mesmas questões, dizendo que não se trata de apreensão de mercadoria. Aqui ele diz assim, já agora o Alexandre de Moraes: atente-se que não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas de impossibilidade da conclusão do despacho aduaneiro antes de preenchidos todos os requisitos legais para a internalização dos bens, entre os quais se inclui o pagamento dos respectivos encargos tributários. Não se vislumbra destarte hipótese de sanção política, pois o procedimento de importação compreende etapas que vão além da questão fiscal. Especificamente, o imposto de importação tem função predominantemente extrafiscal, por ser muito mais um instrumento de proteção da indústria nacional do que de arrecadação de recursos financeiros, sendo valioso instrumento de política econômica. Assim, o condicionamento do desembaraço da mercadoria importada ao pagamento dos impostos incidentes sobre a operação de importação não se pode considerar como sanção política, constrangimento ilegal, cerceamento das atividades da empresa. Trata-se efetivamente de condição necessária para regular a internalização das mercadorias importadas no país na forma dos artigos tais que regulam a importação, é o regulamento aduaneiro. Aí conclui assim: impede frisar que a apreensão tratada na súmula 323 não se confunde com a retenção do produto, até que satisfeitas as condições para o desembaraço aduaneiro e a internação da mercadoria no país. Aliás, essa Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que o momento para o recolhimento dos tributos referentes à importação de mercadoria é o desembaraço aduaneiro. Bom, o que se percebe, a nosso ver, é uma ginástica, uma tentativa de dizer e não dizer, de afirmar e negar, sem dizer que se está negando. Assim, não se trata de coação para pagamento de tributo, mas você vai ter que pagar o tributo, senão não libera a mercadoria. Ora, o que tem de diferente entre uma mercadoria apreendida na aduana brasileira, de uma mercadoria apreendida em qualquer das nossas estradas internas, numa operação interna, uma mercadoria apreendida em qualquer fronteira estadual, que é muito comum os estados apreenderem mercadoria nas fronteiras quando eles cobram um imposto exatamente pelo ingresso da mercadoria no território do estado. O que tem de diferente unicamente é a origem da mercadoria. No caso das operações internas, a mercadoria já adentrou no território, já é considerada nacional, ou já foi produzida no próprio território nacional, ou já está nacionalizada. A outra não, a outra ainda é importada e agora estaria pela primeira vez adentrando em território nacional. É a única diferença. A economia, a empresa tem a iniciativa de liberdade econômica da mesma forma cerceada. A necessidade dessa mercadoria para que ela opere é a mesma, seja matéria-prima para a indústria, seja uma mercadoria já pronta para o comércio, seja o que for, a situação econômica não muda em nada. Será que o fato de ser um ingresso em território nacional realmente é motivo para fazer essa distinção? Será que o fato de ter o governo nacional brasileiro poderes para controlar o trânsito de mercadorias importadas e inclusive estabelecer proibições para que algumas não adentrem no território nacional, será que isso é suficiente para justificar a apreensão da mercadoria quando
para que o despacho aduaneiro seja concluído, a única coisa que reste é o pagamento do tributo? A pergunta fica colocada dessa forma e a pergunta, inclusive, ainda está para ser respondida. Pode-se dizer que esse tema já foi decidido pelo Supremo, é um tema já encerrado, nós estamos falando de uma questão que já perdeu sua importância prática, porque já está definida a orientação da Corte Suprema. Eu digo, mas nós precisamos considerar duas coisas. A primeira, nós estamos num debate acadêmico, apreciando, examinando, refletindo sobre uma decisão da Suprema Corte, e isso é uma liberdade que é, inclusive, muito rica e necessária, para que o próprio Supremo tenha um contraponto das decisões dele, um contraponto para que os ministros também reflitam, para que os fundamentos jurídicos sejam repisados e reavaliados, para, se for o caso, aprofundar aquela decisão ou rever aquela decisão. E no caso concreto, nós temos um recurso que ainda foi apresentado pelo contribuinte de embargo de declaração. E nesse recurso, o contribuinte coloca exatamente esses dois pontos. O primeiro ponto, o do devido processo legal. Chega a dizer assim, ora, o Supremo entendeu que é possível a apreensão da mercadoria, mas em qualquer situação? Seria em qualquer situação? E aí, o que o contribuinte coloca nos declaratórios é um pedido de ressalva e diz assim, a tese aprovada como de repercussão geral pelo Supremo nesse julgamento, diz assim, é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributada apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal nos termos do artigo 88 da medida provisória tal. Bom, e aí o que é que o contribuinte sugere nos declaratórios? Que seja acrescentado após o competente lançamento tributário e o decurso do prazo para apresentação da defesa administrativa. Porque se nós não tivermos nem o lançamento, se nós não tivermos nem oportunidade para que o contribuinte se insurja contra aquilo, nós vamos estar negando uma diferença essencial, que é o tributo devido, o tributo sobre o qual ninguém discute, se admite que realmente é aquele, e o tributo cobrado contra o qual o contribuinte não aceita, que ele entende que há uma ilegalidade, por algum motivo, seja de base de cálculo, seja de fundamento legal, algum motivo o tributo não está lançado corretamente, e há necessidade do controle da legalidade daquele lançamento. Então, é essa a ressalva que o contribuinte pede que seja colocado na tese, mediante os declaratórios apresentados. Doutor, que ele pediu para repetir o número do recurso. Então, a ideia é que a questão ainda está em aberto, o Supremo ainda está analisando, o recurso extraordinário 1.090.591 de Santa Catarina, repetindo, 109-0591-Santa Catarina, julgado agora em agosto deste ano, de 2020. A ideia, até a gente repensa, é mais um dos julgamentos que o Supremo efetuou, que o Supremo fez no momento da pandemia, os julgamentos virtuais, os julgamentos de discussão aligeirada e aprovados de forma, talvez, vai só um comentário meu em razão até do tempo e do número de recursos apreciados, talvez sem a reflexão que a importância do tema exige. Então, a ideia é, será que realmente é dessa forma? Será que nós estamos diante de uma exceção que justifique afastar a súmula 323? O processo administrativo de controle da legalidade é necessário. Às vezes a gente pode radicalizar um pouco o pensamento. O professor Hugo Machado tinha uma afirmação que ele dizia assim, quando você quer testar se determinado argumento é suficiente, é bom, é realmente substancioso, você radicaliza, você extrema. Então, podemos dizer assim,
Se o controle aduaneiro é tão importante, se o controle aduaneiro é fundamental ao ponto de justificar que nós não nos importemos mais com a legalidade da exigência do tributo aduaneiro, se o controle dessa legalidade cede ou deve ceder para que se efetive a vontade do governante de controlar as fronteiras, não precisa de tributo não. Um guarda com metralhadora resolve o problema. Então ele só deixa passar aquilo que a autoridade orientar que passe. Se não for, não passa. Pronto. Não vamos perder tempo com tributo. Por que eu tenho que lançar tributo? Essa coisa chata, que tem que ter auto de infração, que tem que ter prazo para defesa. O rapaz lá armado resolve o problema. Então, assim, a ideia é essa. Então, mas você está radicalizando, está extremando. Mas é só para saber até que ponto é importante o princípio. E qual é o princípio? De que eu não devo pagar um tributo que não tem amparo na lei. Se esse tributo está lançado e se eu não tenho condição de controlar a legalidade, esse princípio desaparece. Eu não preciso mais me preocupar com a lei, porque é o tributo que foi lançado, inclusive aqui por arbitramento. E se é por arbitramento, qual é o valor desse arbitramento? Eu fico na mão da autoridade para dizer o valor que ela quiser, para cobrar a minha diferença tributária, e eu tenho que pagar, senão a mercadoria não será liberada. Então é realmente uma postura muito forte, muito incisiva de cobrança, que acho merece a nossa reflexão, merece a nossa atenção, seja para, de alguma forma, comentar críticas construtivas, críticas educadas, mas ao mesmo tempo talvez fortes e incisivas ao posicionamento do Supremo, seja para que a gente se posicione também com relação à própria orientação das pessoas que nos indagam a respeito da validade, da viabilidade de discutir esse assunto no judiciário, dizer assim, não vou mais discuti-lo porque o Supremo já considerou como sendo válida essa apreensão. Então podemos nos posicionar assim, mas também podemos nos posicionar no sentido de dizer, não, vamos discutir pelo menos academicamente, publicar artigos, criar fóruns para discutir isso, no sentido de refletir mais e provocar uma revisão, se for o caso, desse posicionamento. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque a minha posição pessoal não é exatamente a mesma adotada pelo Supremo, infelizmente foi por unanimidade, não tem nenhum voto divergente. Então, quando é uma posição assim, dificilmente o Supremo revê ou se sente animado para rever. Mas temos, como disse, os embaixos de declaração, que ainda serão julgados e que talvez seja o momento, se não para uma mudança completa de posição, mas pelo menos para que algum dos ministros reflita e tenha a oportunidade de ter um voto divergente ou mais de um. Bom, a questão está colocada, apenas um elemento de debate, é uma provocação ao debate. Vamos ouvir agora o professor Hugo Machado II, que com certeza trará mais informações, mais reflexões, considerações pertinentes, como sempre o faz, para que a gente dê sequência ao nosso debate, para em seguida abrir para os senhores que nos prestigiam com essa audiência da nossa sessão virtual, né? Da nossa reunião virtual. Professor Hugo II, por favor. Muito bem, bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui nas reuniões do Instituto. O Dr. Schubert já fez uma exposição completa a respeito do assunto, não tem nenhuma informação adicional que eu possa trazer. Eu vou trazer só algumas reflexões aqui em cima, feitas sobre o que ele já disse. Agradeço aí as palavras generosas de dizer que ia trazer bom humor, né, para a reunião. Uhum. E então, dizer o seguinte, eu acho que eu acho importante, foi feito, o Dr. Schubert fez agora no começo da apresentação dele uma lembrança histórica, e eu acho que é muito importante fazer isso. O ser humano, ele aprende e ele evolui replicando
nas instituições culturais o mesmo processo de tentativa e erro que a seleção natural aplica para os seres vivos. Então é um processo de tentativa e erro. Ao longo de muitos séculos a gente vai tentando, experimentando, vendo o que não dá certo e mudando e corrigindo e aperfeiçoando e adaptando com o passar do tempo. Darwinisticamente, ou darwinianamente. E para a gente poder fazer isso, para a gente poder aprender com os erros, é importante ter memória. Se a gente não tem memória, se a gente esquece o que aconteceu no passado, a gente não vai aprender com os erros. É uma premissa necessária para aprender com os erros do passado, é a memória. Então é importante fazer isso que ele acabou de fazer. E eu sempre me recordo, quando se fala disso, de um quadro que me foi apresentado por ele. Foi ele, Schubert, que me mostrou esse quadro pela primeira vez, que é um quadro do Carl Gustav Hellkich, que ele tem uma gravura na sala dele, acho que para mostrar para os clientes do escritório. Ele tem uma gravura que ele comprou numa viagem, feita por esse artista, mas o quadro original está no Museu de Arte de Estocolmo. Eu tenho inclusive um aluno do mestrado que está assistindo a aula da Suécia, e ela é brasileira, ela é daqui do Ceará, mas está assistindo a aula da Suécia, deve estar fazendo alguma coisa por lá, e por conta da pandemia ela pode assistir a aula de onde está. Eu já disse a ela várias vezes, vá lá no museu procurar esse quadro, porque o quadro está lá. É o quadro que narra, ou não narra, né, porque não é uma narrativa pictória, o quadro ilustra a conquista de Visby por Valdemar IV em 1336. E o rei Valdemar IV, ele chega na cidade de Visby no verão de 36, de 1336, e ele faz o que se chamava na época de Fire Taxation. Ele diz assim, eu vou tocar fogo na cidade, daí o nome Fire Taxation, a tributação do fogo, ou através do fogo. E ele iria tocar fogo na cidade se 3 barris que ele colocou de madeira no meio da praça da cidade não fossem enchidos, repletos de ouro pela população local. Se a população enchesse os 3 barris de ouro, ele ia embora e deixava a cidade em paz. E assim que a tributação acontecia na época. E os historiadores narram alguns anacronismos nesse quadro. O quadro foi feito no século XIX, não no século XIV, em que o fato aconteceu, mas o autor pesquisou para fazer o quadro, a Fire Taxation acontecia mesmo, as coisas se deram mais ou menos como o quadro relata. Algumas imprecisões históricas que o quadro tem, como um dachshund, um cachorrinho daqueles Turbogai Scofab, que aparece cheirando um dos barris, é um dos anacronismos do quadro, porque os pets só foram moldados por uma seleção artificial feita pelos criadores alguns séculos depois, e essa raça específica, o Dachshund, só surgiu muito tempo depois. Então, em 1336 não existia Dachshund ainda para estar cheirando o barril, mas essa é das poucas imprecisões que o quadro possui. A maior parte dos eventos nele indicados aconteceu. E aí isso nos leva a pensar, se a tributação acontecia dessa forma, por que ela deixou de acontecer dessa forma e passou a acontecer nos moldes em que ela se dá hoje? A tributação que acontecia nessa época, narrada por esse quadro, ela difere muito pouco de um assalto, ou quase nada de um assalto. O que mudou de lá para cá? E foi o que o Dr. Schubert explicou com muita propriedade, lembrando das revoluções. Todas elas, talvez só a Revolução Gloriosa tenha tido motivações religiosas também importantes. Questão lá do protestantismo, etc. e tal, mas tirando a Revolução Gloriosa, todas as outras, a tributação foi a causa central, se não a única. E foram essas revoluções, ou foi o cansaço da população com os abusos que aconteciam, que levou à tentativa, nesse processo de tentativa e erro, a tentativa que foi separar poderes, a tentativa que foi elaborar um texto rígido que não pudesse ser alterado com facilidade, com algumas garantias que a cobrança de tributos deveria observar e assim por diante. Então é importante lembrar isso. Eu quero discutir a sanção política, a apreensão de mercadoria, eu não quero saber de história não. Mas para a gente não repetir os erros que aconteciam no passado, não vou dizer que em breve estejamos assistindo a Fire Taxations acontecendo novamente. A gente não pode descartar essa possibilidade. As coisas às vezes vão acontecendo aos poucos, e cada pouco que avança, a gente acha que não tem problema, mas quando a gente vê de pouco em pouco, dentro da ideia do paradoxo de Soritz, de pouco em pouco, o que é um piqui no lombo do jumento? Até que, depois de colocar 300 milhões de piquis no lombo do jumento, o pobre do jumento termina não aguentando e caindo. Então, às vezes, são arbítrios assim que de pouco em pouco nos levam a situações que, de outro modo, nós não aceitaríamos. Mas o que isso tem a ver com a questão da sanção política, da apreensão de mercadorias? O problema todo é, como foi muito bem colocado
pelo Dr. Schub. Eu acho que não tem acréscimo nenhum a ser feito em relação à diferença que o Supremo tem que fazer entre o mero inadimplemento e a situação em que há uma discussão quanto ao tributo devido, ao montante do tributo devido. E aí me parece, eu até vi aqui anotado nos registros dele, eu acho que ele não falou só para poder sobrar alguma coisa para eu falar, que é a questão da indústria dos cigarros. A indústria dos cigarros foi um precedente infeliz do STF e que talvez tenha aberto a porta para julgamentos como esse que nós estamos comentando hoje. E aí, só para recapitular, o que foi que houve no caso da indústria de cigarros? Havia uma fábrica de cigarros chamada American Virginia. Essa fábrica de cigarros ela foi fechada pela Receita Federal porque estava com débitos não satisfeitos de IPI e, por conta dos débitos de IPI, ela foi fechada. Ela então ingressou com ação judicial invocando a súmula 70 do STF. A súmula 70 não poderia ser mais aplicável porque ela diz expressamente: é proibido interditar um estabelecimento como forma coercitiva para cobrança de tributo. Era exatamente o que estava acontecendo. Não tinha como... Não, era uma interdição de um estabelecimento como forma coercitiva para cobrança de tributo. Então a empresa entrou com ação para não ser interditada por conta do débito de IPI. E o STF, por uma série de razões que não vem ao caso agora debater, como um consequencialismo baseado em fatos que foram levados em sede de memoriais para os ministros, em torno dos quais não houve contraditório. As partes, geralmente, por conta da súmula 7, nunca conseguem chegar ao STF e ao STJ. Até falaram brincando quando aquele hacker invadiu o STJ, o site do STJ, e sequestrou os dados do STJ. Falaram: meu Deus, que hacker bom, ele conseguiu vencer a súmula 7. Foi. Porque a súmula 7 é o principal obstáculo para que se chegue nas cortes superiores. E nesse caso da fábrica de cigarro, com base em fatos que foram trazidos por memoriais, não é nem que foram fatos debatidos nas instâncias ordinárias e que não podem ser revolvidos nas instâncias superiores, não. Os fatos não apareceram na primeira instância, não apareceram na segunda instância, não apareceram no recurso extraordinário, tampouco nas contrarrazões. Nos memoriais da PFN os fatos apareceram e foram esses fatos que pautaram uma decisão consequencialista dizendo que era preciso manter a American Virginia fechada porque o IPI teria função extrafiscal e era preciso proteger a concorrência. Vejam só, a concorrência, garanto que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar de American Virginia. Quem aqui já ouviu falar foi quem já estudou esse precedente. Mas quem não estudou esse precedente nunca ouviu falar de American Virginia. Mesmo quem for fumante ou foi ou conhece, eu tinha um pai, um avô fumante, nunca ouviu falar de American Virginia. Era uma empresa que tinha uma fração ínfima do mercado. E para proteger a concorrência, ela foi fechada. Detalhe, o Sindicato das Empresas de Fumo, inspirado pelas duas grandes que dominavam mais de 90% do mercado, que eram Philip Morris e Souza Cruz, era amicus curiae, pedindo o fechamento da empresa pequena que estava violando a concorrência. Então, esses foram os fatos que, com um amplíssimo contraditório, para não dizer o contrário, levaram o STF a dizer que porque o IPI tem função extrafiscal, o pagamento do IPI seria equivalente àquelas fotos que se colocam nas carteiras de cigarro. Então, do mesmo jeito que não pode vender cigarro para menor de 18 anos, do mesmo jeito que não pode vender cigarro sem aquela foto dizendo que dá impotência, que estraga os dentes, que estraga a pele, que dá câncer, etc. Do mesmo jeito não pode vender o cigarro sem pagar o IPI. Então, não é que esteja sendo cobrado o tributo. A questão é que o pagamento do tributo seria uma própria condição para o exercício da livre iniciativa. E, outro detalhe, as sanções políticas, a súmula 70, 3, 2, 3 e 547, que são as três súmulas em que o STF repele as sanções políticas, elas se apoiam no princípio da livre iniciativa. Então, o direito fundamental à livre iniciativa econômica, a liberdade de empreender, de vender, de comprar, de comercializar, a liberdade de trocar, a liberdade de trocas na economia, que é um direito fundamental, ela não pode ser cerceada como forma de cobrar o tributo. Esse é o espírito das súmulas. E aí o que o STF entendeu? No caso do cigarro, essa liberdade já está totalmente restrita ou limitada por conta da saúde pública e dos danos que o cigarro traz para o consumidor. Então não se pode fazer propaganda de cigarro, da mesma forma que se pode fazer, por exemplo, propaganda de leite ou de uma viagem. Não se pode vender cigarro em qualquer lugar, como se pode vender banana em qualquer lugar, por exemplo. Então,
Como a livre iniciativa já era muito restrita, no cigarro ela foi aceita a sanção política. Mas o Supremo disse milhões de vezes, não estou revendo a súmula, não estou revendo a súmula. São as particularidades do setor e do caso que me levam a rever a súmula. Mas isso abriu, fazer um distinguishing da súmula. Mas isso abriu a porta para que depois, com o argumento de que é porque é extrafiscal, se possa fazer tudo. Mas aqui é o caso de insistir na distinção que o Dr. Schubert nos trouxe e que ele disse, inclusive, que foi provocado em série de declaratórios para que o Supremo esclareça, que é a distinção entre essas duas situações. O mero inadimplemento, a pessoa diz, eu não pago, não vou pagar e quero importar mesmo assim. Tudo bem que não possa. Agora, eu pago, só que eu pago o devido, e o devido é X. Aí aparece a fazenda e fala, não, o devido é 2x. Vamos estabelecer um contraditório em torno disso. O auto de infração impugnado suspende a exigibilidade, a impugnação suspende a exigibilidade. Então, qual o sentido de, havendo impugnação com suspensão de exigibilidade, ou havendo uma demanda judicial com tutela provisória que suspende a exigibilidade, qual o sentido de manter uma mercadoria apreendida mesmo assim? E aí a gente pode refletir no seguinte: quem importa enfrenta despesas de armazenagem por cada dia que a mercadoria importada fica no porto. Então chega um navio carregado de qualquer coisa, essa carga é descarregada, fica na companhia docas, fica na empresa encarregada de administrar o porto e fica armazenada. E essa armazenagem, essa hospedagem é caríssima. Então a cada dia que a mercadoria passa armazenada, aumenta o prejuízo da armazenagem que tem que ser paga para o porto. Primeiro ponto. O segundo ponto, a mercadoria pode ser perecível. A mercadoria mesmo pode se perder. E mesmo que ela não seja perecível, ela certamente é necessária. Ninguém importa nada de graça. Então ela foi importada porque ela vai ser usada como matéria-prima, ela vai ser revendida. É uma pessoa que importou um monte de Papai Noel da China, tem que vender agora. Se não vender agora, quando for vender o Papai Noel em janeiro, não vai mais servir para nada. Então existe urgência em relação à liberação. E isso vai dar à fazenda o poder de formular a exigência que ela quiser formular. O contribuinte importa, dizendo que custou 10 a mercadoria, querendo pagar o imposto em cima de 10. O fisco fala, não foi 10 não, foi 1 milhão. E pague 1 milhão, senão vai ficar preso aqui, você vai perder. E a única forma de liberar é pagando. Pague e depois peça de volta. É o retorno do solvet et repete, que a jurisprudência já tinha há muito tempo repelido. Mas talvez isso, e aí aqui fica a última reflexão, talvez isso se deva, como já foi mencionado também pelo Dr. Schubert, a ideia de plenário virtual. Em encontros anteriores aqui do I7 nós já falamos sobre isso, sobre como estão sendo pouco debatidos os julgamentos feitos em plenário virtual. E não é só pouco debatido com os advogados das partes, eles são pouco debatidos com a própria jurisprudência que o STF começa a colocar de lado, dele próprio, sem dizer porquê. Então esse plenário virtual tem feito com que decisões mal fundamentadas sejam proferidas, e isso tem nos mostrado a importância que tem a fundamentação. O dever de fundamentação, ele é um limite que se coloca ao julgador. O julgador não pode decidir como ele quiser, ele tem que decidir de uma forma que ele consiga fundamentar na ordem jurídica. Pode ser um limite muito amplo, pode ser um limite que ele consegue se livrar dele com facilidade e decidir mais ou menos como quer, mas não é um limite tão amplo assim, é um limite que bem ou mal ainda funciona. E decisões assim, que desprezam esse limite, a gente vê as consequências que a falta do limite traz, né, de levar a essas decisões desastrosas. Isso talvez também decorra do fato de que o STF tem assumido um papel de protagonismo, né? Fala-se muito de juristocracia, o STF hoje decide tudo, o STF vai decidir se as pessoas vão poder se vacinar ou não, se vai ser obrigatório ou não, se vai ter isso ou se vai ter aquilo, o STF decide tudo. Nós estamos vendo uma concentração de poderes nas mãos do judiciário, e os poderes concentrados em qualquer mão, isso é ruim. Do mesmo jeito que era ruim concentrar poderes na mão do príncipe no passado era ruim, na mão lá do Valdemar IV, e isso fez com que eles tivessem que ser divididos, concentrá-los nas mãos do STF também é ruim. E essas decisões em matéria tributária, o STF preocupado com o orçamento, preocupado em como ele vai pagar as despesas, preocupado em como ele vai pagar os próprios ministros dele, essa preocupação um judiciário não deveria ter, deveria ser a preocupação de um executivo. O judiciário deveria decidir despreocupado disso. E o fato de se concentrar em poderes nas mãos do STF é ruim, e talvez decisões assim mostrem isso. Mas foram assim, tem um último registro que eu queria fazer, que foi que o professor Hugo Machado Pai, nosso pai, publicou um texto no domingo
foi no domingo passado, no domingo retrasado, no Dia do Nordeste, exatamente sobre esse tema da reunião do Instituto de hoje. Então fica também aqui a indicação, é um texto curtinho, de como são os textos de jornal, não é um texto em que se pode aprofundar a questão acadêmica, mas já está lá também indicada a posição dele sobre esse assunto. Mas eu estou curioso, eu vim hoje sem óculos de novo, vou ter que ficar me abaixando aqui para conseguir ver as mensagens, mas estou curioso para acompanhar a participação dos colegas, então eu vou parar por aqui para que possamos fazer isso agora. Então, a palavra está aberta, quem quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, por favor, vamos colaborar com o nosso debate. Aí tem a pergunta da Camila sobre o número do recurso. Não restou nenhuma dúvida. Outro assunto pode ser colocado também, algum tipo de visão diferente, ou sei lá. Estão todos aí mesmo? Não é? Às vezes quando eu estou dando aula na graduação e todo mundo desliga a câmera, eu fico às vezes pensando, será que estão aí? Será que foram dormir? Então. Deixaram o celular ligado, né? Olha ali, mas a doutora Camila ligou a câmera dela. Camila. Eu estava aqui. Eu até tenho um ponto, na verdade, tem uma situação que eu venho estudando, que é justamente o bloqueio, né, da mercadoria, né, o aprisionamento da mercadoria, no caso de discussão de ex-tarifário. Né? E essas discussões de ex-tarifário, né, de classificação de mercadoria, são discussões muito técnicas, né? E às vezes demoram muito tempo até você obter um laudo, alguma medida técnica apropriada para discussão e convencimento aí do fiscal na importação ou até alteração do entendimento. E eu estava aqui raciocinando um pouco, né, do custo que as empresas têm com a armazenagem, enquanto essa situação não se resolve, a hospedagem da mercadoria no porto. E fazer uma reflexão frente a essa decisão, né, porque o ex-tarifário é um benefício, né, concedido, e existe hoje uma grande tendência a tentar reverter esse ex-tarifário nas importações. É uma discussão muito séria. As empresas muitas vezes colocam esses valores no budget, não consideram no orçamento da importação, até no business plan dela, né, essa importação com eventual benefício aí da redução do imposto de importação e da eliminação, né, do imposto de importação. E eu estou pensando aqui, eu tenho vários assuntos nesse sentido, como essa decisão do STF agora pode impactar essas discussões que eu tenho, né, bem avaliando. Realmente torna o cenário pior ainda, né? Então é um pouco preocupante para as empresas que hoje importam, que já sofrem tantos problemas muitas vezes nas importações, enfrentar uma decisão dessa decidida num momento de pandemia, como o Dr. Schubert colocou, né, um pouco às pressas eventualmente, aí uma decisão do STF, no momento em que as empresas estão desesperadas, né, para dar andamento nos seus negócios e fazer as coisas acontecerem, e a gente enfrentar uma decisão tão abrangente como essa, que pode impactar tantas situações, né, dentro do desembaraço aduaneiro. Então, realmente, eu vou me debruçar um pouquinho mais sobre o caso para ver como é que isso pode afetar as importações daqui para frente, como é que as empresas precisam ser orientadas realmente dentro desse cenário, né? Para que cuidados talvez sejam redobrados, uma orientação talvez mais pontual, mais efetiva, dada essa realidade que pode ser revertida, acho que não, pela ter sido uma decisão unânime, mas como ainda existe a decisão do desembarque de declaração, quem sabe a gente não tem uma esperança, mas é preocupante no momento em que as empresas já vêm sofrendo tanto com a pandemia, as dificuldades de dar sequência nas operações, né? E o momento que o comércio exterior também está prejudicado pela pandemia. Então, realmente muito preocupante, eu só queria colocar esse ponto.
Inclusive, Camila, a questão do comércio exterior, nós vivemos um momento de, ou pelo menos deveríamos viver, um momento de abertura, de globalização, né, de livre circulação de mercadoria entre os países. E uma decisão como essa, ela aponta numa direção de fechamento, né, de atribuir um ônus muito grande ao importador, tratar o importador como se fosse um adversário, uma pessoa indesejada, alguém que está fazendo algo de errado. Importar passou a ser um problema. Então, assim, a ideia é também nesse aspecto. Acho que você tem toda a razão dessa sua preocupação e é um ponto que também vai ser importante para a nossa reflexão, né, para que a gente fique enxergando mais do que simplesmente a cobrança de um tributo aduaneiro que possivelmente fosse devido e alguém não quer pagar. Até porque o importador, quando decide importar e faz os seus cálculos, normalmente o tributo é colocado lá. Então ele já sabe que aquele ônus tem que ser suportado. O que às vezes ele é surpreendido são com lançamentos com diferenças, com novas cobranças que normalmente acontecem na aduana. E é nesse momento que se torna importante o controle da legalidade, né, desse lançamento. E aqui foi que o Supremo estreitou essa importância. Espero que agora nos declaratórios ele abra uma janela para que a gente respire um pouco, né, e diga que a decisão, a repercussão geral, não chega a tanto, que ele mantém esse processo administrativo de controle de legalidade, porque senão realmente vai ficar a situação bem mais difícil. Sim. E é uma questão financeira, né? Porque as questões tributárias, né, impactam diretamente nos preços negociados. Então, a partir do momento que você tem um ônus maior, um importador, ele acaba tendo um custo que ele não considerou anteriormente, né? Então, vai muito mais além do que o STF imagina na prática, né, tudo o que isso significa. Então, de fato, espero que tenhamos esforços aí para reversão, ou pelo menos para que haja um afinamento da decisão, né, uma restrição da decisão em casos pontuais. Né. Muito obrigada pela oportunidade de escutar os doutores aí. Mais alguém, alguma colocação sobre esse tema ou outro? Durante o mês, nós recebemos algumas sugestões, dentre as quais o tema que nós discutimos aqui, e renovamos o pedido, o convite, para que essas sugestões continuem sendo enviadas, para que a gente possa trabalhar também dentro da ideia de atender a uma demanda, a uma situação que seja do interesse dos frequentadores das nossas reuniões, né, que possam inclusive ter uma amplitude maior, e essas sugestões elas são interessantes. Nós acolhemos com carinho e atenção e esperamos que elas continuem, né? Que mais? Quem mais quer dizer algo? É importante a participação de vocês. Bom, se ninguém quer falar por enquanto, eu queria fazer só aqui a propaganda de 2 livros. Faço. Que eu recebi agora há pouco, que eu tive a oportunidade de organizar. Um é um livro, está aparecendo aí, Wellington? Teoria do Direito, Estudos em Homenagem a Arnaldo Vasconcelos. Foi um livro que eu organizei junto com o professor Márcio Augusto de Vasconcelos Diniz, meu colega lá da UFC, procurador do município. E nós organizamos esse livro aqui, o professor Arnaldo ainda estava até vivo. E o livro terminou atrasando. Os autores não, os autores mandaram os textos todos no prazo que nós pedimos, mas o editor demorou, a editora terminou, depois a gente trocando de editora, a editora que inicialmente ia publicar o livro disse que não tinha mais interesse, por razão mercadológica, mudou de área, enfim, não ia mais publicar o texto, e nós tivemos a oferta dessa outra editora, que é a editora Foco, e agora, já em 2020, mas já até com
o ano de 2021, que o livro está saindo agora já no final do ano, está editado esse livro. São textos de epistemologia jurídica, de teoria do direito, e em torno do pensamento do professor Arnaldo. E esse outro é a pandemia da Covid-19 no Brasil, em sua dimensão financeira e tributária. Esse daqui, na verdade, foi uma iniciativa do professor Marciano Seabra de Godoy, professor da PUC de Minas Gerais, e ele me convidou junto com o professor Onofre, o professor Sérgio André, o professor Marcos Aurélio Valadão, para a gente organizar, e tem alguns trabalhos sobre a questão da Covid e os efeitos dela no direito tributário e no direito financeiro, pela editora de Plácido. Acho que todos dois podem ser encontrados nos sites das respectivas editoras, a editora Foco e a editora de Plácido. Então fica aqui a indicação desses dois livros para quem tiver interesse nesses correspondentes assuntos. Então, se não há mais perguntas, não é? Sim. Isso, se não há mais nenhuma provocação, nenhum assunto, nenhum questionamento a ser feito, críticas, oposições, né? objeções. A nossa assistência hoje está muito silenciosa, ainda bem que Camila participou bem e fez a sua participação assim, de uma forma bem pertinente. Muito pertinente. Foi um aspecto muito bem lembrado por exatamente. Então nós hoje encerramos a nossa reunião, renovando o convite para a próxima, que será divulgada a tempo de todos vocês estarem preparados e com as anotações feitas, para que a gente discuta bastante o nosso próximo tema, aguardando mais uma vez as sugestões de vocês, tá? Muito obrigado, um bom dia a todos. Boa e semana. Até a nossa próxima reunião, uma boa semana a todos e até a nossa próxima reunião. Bom dia.